Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Pai Celestial estejam sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, que assim seja. Antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2. Coloque a sua mão sobre a Bíblia. Vamos fazer uma oração. Pai nosso que estás nos céus, nosso Criador, em nome de Jesus estamos reunidos aqui. Jesus prometeu que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. Cremos nessa promessa, Senhor. Cremos que o Filho Eterno está entre nós. Também Jesus prometeu que se nós, que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E por isso reivindicamos essa promessa nesse momento, Senhor. Que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Que o Espírito Santo seja o nosso mestre, o nosso guia. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para compreender a Tua Palavra. E que a Tua Palavra nos traga mais fé, coragem e esperança. Pedimos estas bênçãos, nosso Deus, nos colocando nas Tuas mãos. Que o Senhor abençoe cada criança que está aqui, cada adolescente, cada jovem, cada adulto e cada idoso. Que todos nós, como igreja de Deus, reunidos na Tua casa de oração, recebamos estas bênçãos neste momento. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Esse capítulo foi escrito pelo profeta Daniel no ano 605 a.C. Nós temos um texto de 2.600 anos. E esse capítulo fala de 2.600 anos da história da humanidade. Fala da história universal. Interessante que no começo do capítulo, no versículo 1 e 2, aparece o primeiro personagem dessa história, o rei Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor, na língua caldeia, em caldeu, é Nabu Kudurri Ussur, que significa uma prece dirigida ao deus Nabu, por proteção. Nabucodonosor acreditava nessa divindade, no deus Nabu. E era uma tradição entre os caldeus, entre os babilônios, toda vez que eles tinham um sonho, acreditar que a sua divindade pessoal, que a sua divindade particular, dentre tantas divindades que existiam em Babilônia, eles acreditavam que quando eles sonhavam, a sua divindade estava tentando se comunicar com ele. E talvez por isso Nabucodonosor tenha ficado tão ansioso, tão perturbado, como diz a Bíblia, e a palavra que aparece ali para inquietação, para perturbação, é titpaen no hebraico, que literalmente significa um coração que bate forte, coração acelerado. E esse era o estado de espírito de Nabucodonosor, porque ele sabia que tinha tido um sonho, mas não conseguia lembrar desse sonho. E ele certamente estava preocupado, porque ele tinha certeza que o Deus Nabu estava tentando se comunicar com ele, de acordo com a sua crença. A primeira coisa que nós queremos destacar nessa história fantástica é o fato de que Deus, Ele usa mesmo pessoas que estão no paganismo, que estão na idolatria. Deus transforma essas pessoas, independente de onde elas estão, em seus servos. Vamos ler o que escreveu o profeta Jeremias. Jeremias era contemporâneo de Daniel,
Daniel foi levantado dentro do Império Babilônico como profeta, dentro de Babilônia. O cativeiro babilônico demorou 70 anos. Jeremias profetizava em Jerusalém, muito antes do rei Nabucodonosor sitiar Jerusalém e conquistar Jerusalém e levar Daniel e seus amigos e cerca de 10.000 judeus como cativos para a Babilônia. Muito antes disso, Jeremias já profetizava em Jerusalém que a cidade seria destruída por causa da sua idolatria, por causa dos seus pecados. Mas o profeta Jeremias, ele já tinha profetizado que Nabucodonosor seria servo de Deus. Deus se refere a Nabucodonosor como meu servo. Ele usa essa expressão, meu servo. Assim como Isaías também tinha profetizado sobre Ciro, muitos anos antes de Ciro invadir Jerusalém, Jeremias também havia feito uma profecia sobre Nabucodonosor. E é interessante essa expressão que Deus usa em relação a Nabucodonosor. Nabucodonosor, meu servo. Deus usou Nabucodonosor por um propósito maior. Jeremias 27, verso 6. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Veja que Deus está falando aqui com o profeta Jeremias, e ele está dizendo que Nabucodonosor vai conquistar Jerusalém, sim, e Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Isso nos mostra, a primeira coisa que nós podemos aprender aqui, é que Deus usa mesmo pessoas que não estão dentro da igreja, mesmo pessoas que não estão dentro do cristianismo, mesmo pessoas que são muçulmanas, ou budistas, ou hindus. Deus pode usar essas pessoas por um propósito maior. É interessante que os caminhos que Deus usa para realizar a sua vontade e cumprir os seus propósitos, eles fogem muitas vezes da lógica, da nossa lógica. No capítulo 2, nós encontramos então esta situação do sonho de Nabucodonosor, do seu esquecimento do sonho e de um decreto de morte, que está ali nos versos 5 e 6 do capítulo 2. E também esse decreto de morte, ele se repete no verso 12 e 13. Por que Nabucodonosor deu um decreto de morte? Porque ele chamou até a sua presença os seus conselheiros mais íntimos, que eram colegas de Daniel. Daniel tinha, como nós vimos no capítulo 1, tinha passado 3 anos na Universidade Babilônica, tinha aprendido todas as ciências dos babilônicos, e o rei Nabucodonosor chamou até a sua presença os seus conselheiros, que eram os magos e feiticeiros. Qual era a função dos magos e feiticeiros? Era proteger as pessoas e proteger o rei dos demônios, com as suas magias e com as suas feitiçarias. Chamou até a sua presença também os encantadores, que tinham a função de manter os deuses satisfeitos, para que os deuses do panteão babilônico não se irassem contra o rei. E lá no verso 27 também diz que os astrólogos estavam presentes entre os conselheiros. E os astrólogos, eles interpretavam presságios astronômicos e também diziam que previam o futuro. Astrólogos. Na Babilônia também tinham os astrônomos, que estudavam os astros, mas aí era um conhecimento mais científico. Os astrólogos eram um conhecimento mais místico. E hoje nós temos também, nos jornais impressos aí, o horóscopo do zodíaco, que são astrólogos que dizem que podem prever o que vai acontecer com você durante aquele dia. Isso é uma herança babilônica dentro da nossa cultura. Então estavam ali os magos, os feiticeiros, os encantadores, os astrólogos, e o rei exigiu que eles, como conselheiros, como os homens mais sábios de Babilônia,
não só fizessem lembrar o que o rei tinha sonhado, mas também dessem a interpretação do sonho. E como eles não conseguiram, como eles não puderam, e admitiram que isso era uma obra feita somente por deuses, eles foram condenados à morte. Daniel estava entre os sábios de Babilônia. Daniel, Ananias, Misael e Azarias haviam cursado 3 anos da faculdade babilônica, haviam aprendido a língua babilônica, o caldeu e também o aramaico, que já estava substituindo a língua, o caldeu. Tanto que os servos de Nabucodonosor, os magos, feiticeiros e astrólogos, chegaram até a presença dele falando em aramaico, e essa notícia de sentença de morte chegou até Daniel. É interessante nós percebermos a reação de Daniel. E havia também entre os magos, feiticeiros, encantadores e astrólogos os caldeus, que eram os chefes dos grupos desses magos e feiticeiros. É interessante que quando chegou a notícia até Daniel, ele teve uma reação, está ali no verso 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente, com cuidado, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha sido ordenado para matar os sábios de Babilônia, e disse a Arioque, o encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou tudo a Daniel. Interessante que a reação de Daniel não foi de desespero, não foi de apavoramento, porque ele iria morrer juntamente com os sábios da Babilônia, mas ele foi novamente, como ele agiu ali no capítulo 1, como nós vimos, ele age aqui no capítulo 2 com educação, com brandura, com tato, com gentileza. E o procedimento de Daniel foi também um procedimento de fé, de confiança. E é interessante nós percebermos que a segunda atitude de Daniel foi Daniel ter com o rei e lhe pediu um tempo para que ele pudesse interpretar o sonho. E no versículo 17 em diante nos diz que Daniel reuniu seus amigos e eles se dirigiram a Deus em oração, pedindo misericórdia, pedindo que Deus respondesse às suas orações. Interessante que aqui fica também explícito na história de Daniel 2 o poder da oração, o poder da fé. Talvez eles tenham orado o dia todo, porque somente à noite teve a resposta da oração. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós oramos e oramos e oramos, e muitas vezes a resposta só vai vir à noite. Muitas vezes as respostas às nossas orações, assim como aconteceu com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, não vai vir imediatamente. Eles se humilharam na presença de Deus em oração. Diz aqui na Bíblia que eles pediram misericórdia ao Deus do céu. Misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é tratar os outros melhor do que eles merecem. É assim que Deus faz conosco. Eles se humilharam na presença de Deus. E aí diz no verso 19 que foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Essa é a primeira visão de Daniel como profeta. E Daniel fez o quê? Bendisse o Deus do céu. E no verso 20 em diante, nós temos uma oração feita por Daniel, que é muito bonita, onde ele exalta a Deus, ele bendiz o nome de Deus, de eternidade a eternidade, e ele fala da soberania de Deus, e ele fala que Deus é luz. E essa oração de Daniel é uma oração de gratidão, de louvor, de adoração a Deus. Nós vemos uma oração inicialmente de humilhação, pedindo misericórdia, e depois nós vemos uma oração de louvor, de gratidão, de adoração. Isso nos ensina, quando nós oramos pedindo as bênçãos de Deus,
depois de receber a resposta às nossas orações, nós temos que louvar, nós temos que agradecer, nós temos que exaltar, nós temos que bendizer a Deus, nós temos que expressar a nossa gratidão a Deus. Muitas pessoas oram apenas pedindo, mas não oram agradecendo, louvando, bendizendo, exaltando e glorificando o nome de Deus. Há um livro que o título é O Poder do Louvor. O louvor liberta, o louvor nos aproxima de Deus, o louvor nos traz a presença de Deus, que é luz, e a luz de Deus ilumina toda a nossa escuridão. E em seguida Daniel se dirigiu até Nabucodonosor. Nós sabemos a história. Ele foi até a presença do rei, e o que o rei havia sonhado, Daniel viu o sonho de Nabucodonosor numa visão. Olha que coisa fantástica, como que Deus trabalha. Para o seu servo Nabucodonosor, ele deu um sonho, e para Daniel ele deu uma visão mostrando o sonho. Olha que fantástico. Não havia ninguém na face da terra que pudesse ler os pensamentos ou ler o sonho de Nabucodonosor. Somente o Deus do céu, como disse Daniel e como disse Nabucodonosor mais tarde. E nessa visão foi mostrada uma estátua imensa, cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, e os pés eram de ferro misturado com barro. É interessante que os pés da estátua, eles não têm uma base sólida. Não sei como que essa estátua ficou em pé. Ferro e barro que não se misturam, segurando toda a estátua. Mas o fato é que nós sabemos que a profecia relativa a essa estátua se aplica à história universal. Daniel foi falando o sonho para Nabucodonosor. Na medida que Nabucodonosor ia lembrando do sonho, ele ia concordando com Daniel, e aí Daniel deu a interpretação. Tu és a cabeça de ouro, o grande império babilônico. Então Deus revelou o sonho a Daniel. O grande império babilônico era a cabeça de ouro. Em seguida, ao império babilônico, os peitos e os braços eram de prata, a cintura e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e barro. E Daniel disse: tu és a cabeça de ouro, depois do teu reino virá um reino inferior ao teu, assim como a prata é inferior ao ouro. E depois virá um terceiro reino, assim como o bronze é inferior à prata. E um quarto reino de ferro. E esse reino vai ter um fim. É interessante que todos os impérios do mundo, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, que são retratados na estátua, Babilônia a cabeça de ouro, Medo-Pérsia os braços e os peitos de prata, o quadril de bronze o império grego, as pernas de ferro o império romano. Todos os impérios mundiais, eles foram substituídos por outro. Os medos e os persas se uniram, invadiram Babilônia, conquistaram Babilônia. Alexandre o Grande, que era o imperador grego, invadiu, lutou contra os persas, prevaleceu, dominou o império persa. Depois Alexandre morreu com 33 anos de idade. O seu reino foi dividido entre os 4 generais. Um dos generais se sobressaiu, fundou o Império Romano e conquistou o Império Grego. Tanto que o Império Romano, Jesus nasceu no Império Romano. O Império Romano acabou em 476 depois de Cristo. Durou 500 anos, começou em 176. Demorou aproximadamente 500 anos o Império Romano. Começou antes de Cristo e acabou depois de Cristo. Mas depois do Império Romano, nenhum outro império conquistou o Império Romano, porque o Império Romano foi minado nas suas bases. Haviam tribos de bárbaros que começaram a lutar na periferia do Império Romano até atingir o seu centro, até chegar em Roma. E o Império Romano foi se ruindo, foi se acabando, e também se tornou decadente,
por causa da falta de valores morais e também por causa de corrupção, por causa da sua maldade. Mas os bárbaros foram conquistando o Império Romano, e aí surgiram 10 reinos do Império Romano. 10 reinos, que são os 10 dedos da estátua. E desses reinos surgiu a Europa, como nós conhecemos hoje. E desses 10 reinos que surgiram no Império Romano, ainda existem 7 nações na Europa que vieram do Império Romano: Itália, França, Alemanha, Portugal, dentre outros países. O importante nessa profecia é nós entendermos que Deus dirige o curso da história, que Deus dirige o curso da história humana, conforme o seu propósito, conforme a sua vontade. As pessoas podem achar que elas têm o controle da situação. Nós podemos achar que nós temos o controle da nossa vida. Há um propósito maior. Deus está no controle de tudo. Deus está acima de tudo. E Deus sabe qual é o resultado final de todas as coisas, porque Ele conhece o fim desde o princípio. Interessante que a profecia, aqui no versículo 41, diz o seguinte: quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será isso um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, visto que está misturado com o barro de lodo. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Ferro é metal, barro não é metal, não dá liga, não vai se misturar nunca. Depois da queda do Império Romano, em 476 depois de Cristo, a história da Europa, do continente europeu, revela a tentativa de reis e rainhas de se unirem por meio de casamentos arranjados entre os nobres para fundar um quinto império. Nunca conseguiram, porque a profecia diz que iam tentar mediante casamento, mas não se uniriam. Essas nações sempre vão existir. Portugal, em relação à Inglaterra, é barro. A Inglaterra, em relação a Portugal, é ferro. Não vão se unir. A profecia é clara: não vão se unir. Carlos Magno tentou fazer essa união, não conseguiu. Napoleão Bonaparte tentou fazer essa união do continente europeu, não conseguiu. Hitler tentou fundar o Quinto Reich, não conseguiu, porque a profecia diz que não haverá um quinto império mundial na face da terra que venha do ser humano. Nunca mais haverá. As nações sempre estarão divididas. É a palavra de Deus que diz isso. É a palavra de Deus que diz isso. Na Segunda Guerra Mundial, a Igreja Adventista do Sétimo Dia já sabia que Hitler ia fracassar, por causa dessa profecia. A história do mundo está com seus dias contados, porque nós estamos nos pés da estátua. Olha o que diz aqui no versículo 44: mas nos dias destes reis, que reis? Dessas nações divididas, dos reinos da Europa, dos países europeus, daqueles países que saíram do Império Romano, nos dias destes reis, nos nossos dias, pastor Léo Manzolin, que foi presidente da igreja, presidente mundial da igreja, ele costuma dizer que nós não estamos mais nos pés da estátua, nós estamos na pontinha da unha, ou das unhas da estátua. Falta muito pouco para se cumprir o que está aqui no versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu,
não é nenhum comandante, nenhum general, não é a ONU, a Organização das Nações Unidas, não vai ser nenhum ser humano, mas o Deus do céu suscitará, levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Amém? 99% dessa profecia se cumpriu. 1% falta se cumprir. A pedra que caiu nos pés da estátua. E que fez o que com a estátua? Esmiuçou a ponto de a estátua virar pó. E o vento levou esse pó. E nunca mais foi encontrado. A história humana vai acabar. A história desse mundo vai ter um fim. Só que a pedra começou a crescer, 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 e se tornou uma grande montanha que cobriu a face da terra. É o reino de Deus. E quem é a pedra? Quem é essa pedra da profecia? 1 Coríntios 10, verso 4. Vamos ler o que escreveu Paulo em 1 Coríntios 10, verso 4. Olha o que ele diz: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A Bíblia dá a resposta. Essa pedra é Cristo, é a sua vinda em poder, glória e majestade para fundar o seu reino. E o seu reino está descrito no livro do Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, que diz: vi novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. E que diz: e contemplarão a sua face. Ali está o reino de Deus. Esse é o reino que não terá fim, quando Jesus retornar. Estamos nós, de fato, acreditando nessa profecia e vivendo de acordo com essa profecia? Estamos nós, de fato, desejando que Jesus venha e fazendo o possível para que Ele venha, fazendo a nossa parte? Vamos pensar nessa profecia, no que já se cumpriu, no que falta se cumprir, e vamos tomar uma decisão. Tomar a decisão de nos preparar para a volta de Jesus e de anunciar a volta de Jesus, de avisar que a pedra angular, que a pedra espiritual que é Cristo, está prestes a vir e acabar com a história deste mundo e começar uma nova história, conforme diz Apocalipse 21 e 22. Apocalipse 21, versículo 1: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Capítulo 22, verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Verso 4. Contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome dele. São promessas do reino que está para vir. São as promessas de Deus para nós, no seu reino que está para vir. Quero convidar você a ficar em pé para nós fazermos uma oração. Vamos fazer uma oração de entrega a Deus, de consagração a Deus e de pacto com Deus, para nos prepararmos para esse reino que está descrito aqui. Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. O livro de Daniel e Apocalipse são irmãos. E quando nós estudamos esses livros, estudamos as profecias, nós temos a certeza que nós temos uma orientação profética. Nós somos uma igreja que tem uma orientação profética. Nós somos uma igreja, um povo que nasceu como resultado de uma profecia bíblica. E nós não podemos perder isso de vista. Nós temos que ter isso muito claro diante de nós.
Deus não nos deixa no escuro. Na realidade, Daniel capítulo 2 é um convite de amor da parte de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: olha, eu sabia tudo o que ia acontecer, eu sei tudo o que vai acontecer, e eu te convido para participar do meu reino, porque a história do mundo vai acabar, e se nós não presenciarmos o término da história deste mundo, no dia da nossa morte, a história do mundo vai acabar para nós. E em quem nós teremos acreditado? Em quem nós teremos esperado? Então vamos nesse momento fazer uma oração e pedir que Deus, assim como Daniel, pedir as misericórdias de Deus. Nosso Pai Celestial, louvado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, Senhor, porque a palavra profética é clara, porque o Senhor nos dá uma direção, porque o Senhor nos dá uma orientação, porque o Senhor nos ama. Graças te damos porque Cristo nos ama, pelo seu sangue nos remiu dos nossos pecados, e não se envergonhe de nos chamar de irmãos. Graças te damos porque o Espírito Santo nos ama. Graças te damos e louvamos o teu nome pelas profecias bíblicas. Sabemos que as profecias de Daniel capítulo 2 se cumpriram quase na sua totalidade, Senhor. Sabemos que Jesus prometeu voltar. Sabemos que a profecia de Daniel capítulo 2 fala dessa pedra que virá do céu e que acabará com a história deste mundo, e que introduzirá na história deste mundo a história divina, o reino eterno de Cristo. E nós acreditamos nas tuas promessas de Apocalipse capítulo 21 e 22, Senhor, e pedimos que nesse momento o Senhor fortaleça a nossa fé. Se há alguém entre nós que duvida da tua palavra, se há alguém entre nós que está fraco na fé, fraca na fé, se há alguém entre nós que deixou de estudar a tua palavra, se há alguém entre nós que deixou de orar, que nesse momento o Senhor derrame sobre essa pessoa o Espírito Santo, e que ela receba um reavivamento na sua vida, que ela seja reavivada espiritualmente, e que junto com o reavivamento o Senhor nos conceda a reforma da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, pedimos estas bênçãos e entregamos a nossa vida aos teus cuidados, Senhor. Amém.